Olá, começa mais uma edição do nosso painel regional. Você sempre conosco, não é de segunda a sexta. Estamos ao vivo a partir da 1h30 da tarde com as personalidades da nossa região, com personalidades do Brasil, aqui nas nossas bancadas, debatendo, discutindo, aprofundando os assuntos que estão na pauta, que fazem aqui o dia a dia da nossa região metropolitana e, claro, discutindo e debatendo também os temas de interesse nacional. Lembrando que de segunda a sexta, o painel regional também tem uma reprise às 20 horas, às 8 da noite. E nos finais de semana, os nossos encontros já habituais, aos sábados, 3 da tarde e aos domingos, às 5 da tarde. Você tem sempre à sua disposição para entrar em contato conosco, o nosso telefone, o 3014-5281. Você liga, participa, envia aí a sua pergunta, o seu comentário, opina a respeito dos temas, dos assuntos que a gente coloca em discussão, que a gente coloca em pauta aqui no painel. E o nosso espaço sempre importante também para você enviar a sua mensagem, participar conosco, o espaço nas redes sociais, facebook.com/painel regional TV, facebook.com/painel regional TV. Aproveito já para ir apresentando aqui os convidados desta edição do painel regional, à minha esquerda, né, como você está sempre acostumado, começo sempre pelo meu lado esquerdo, conosco Luiz Antônio Guerra, presidente do Sindicato dos Taxistas aqui da Baixada Santista, ao lado dele o nosso advogado e comentarista aqui do painel, Sidney Costa, e à minha direita, com muita satisfação, recebendo mais uma vez o Absair Rocha, companheiro jornalista, não é? Uma referência especialmente na área policial. E lembrando sempre que a gente tem os nossos parceiros do dia a dia, não é? Os jornais que habitualmente fazem parceria conosco, que a gente destaca sempre na abertura aqui do painel regional. Diário do Litoral, por exemplo, não é? O DL circulando aqui pela Baixada, pela região metropolitana, nesta terça-feira, a manchete é essa: governo determina apagão em 3 regiões do país, né? 10 estados e o Distrito Federal foram afetados. O ministro de Minas e Energia disse que houve uma falha na linha de transmissão de Furnas, né? Eu passo aqui ao Guerra, por favor, um exemplar, juntamente, aliás, são 2, um outro para o Sidney, por favor, e o Absair recebe aqui também o seu exemplar do DL, nesta edição de terça-feira conosco aqui no painel regional. E do mesmo grupo do Diário do Litoral, a gente sempre destaca também a manchete do Gazeta de São Paulo, jornal que circula por todo o estado, em mais de 250 cidades. Santa Casa planeja demitir 1.300 pessoas para equilibrar as contas. Veja bem, situação gravíssima em um dos principais hospitais do estado. O hospital que fica na capital enfrenta uma crise financeira, a gente sabe disso, está acompanhando, desde o ano passado, e planejamento de corte de 20% da folha de pagamento para tentar equilibrar o orçamento. Eu passo aqui ao Guerra, por favor, né? Uma edição também lá para o Sidney, e o Absair Rocha recebe também esta edição do Gazeta de São Paulo. Aproveito para cumprimentar também, agradecer as participações dos nossos convidados. Luiz Antônio Guerra, prazer ter você, tudo bem? Muito obrigado, Boturão, pelo convite. Eu que agradeço, estou à disposição. Tudo bem, meu caro Sidney Costa, prazer revê-lo. Olá, Boturão, telespectadores, mesa que eu tenho, sempre devo botar muita honra, principalmente quando está aí na bancada, essa que é a mais ruidosa dos programas de assuntos variados, de interesse da cidade, do estado, do país, que é o Absair Rocha. Eu considero meu professor, mas não é só meu. Eu sei que ele é uma legenda viva na cidade e o assunto hoje que traz o Guerra para falar dessa modernidade dos táxis, está tudo muito bonito, está acompanhando até, parece que um espírito de progresso na cidade, mas houve tempos também que era assunto das manchetes policiais. Eu acho que o Absair vai cooperar muito para a gente trazer dessa forma de informação para o nosso telespectador. Sem dúvida nenhuma. Absair Rocha, mais uma vez conosco. Tudo bem, Rocha? Tudo bem, Boturão, muito obrigado pelo convite. Aqui estamos. Eu quero aproveitar para falar hoje que está aparecendo uma luz no fim do túnel com a chegada do novo diretor da Polícia Civil da região, delegado Gaetano Vergini, profundo conhecedor da área e um policial que realmente gosta do que faz, procura fazer bem feito. Vamos falar sobre isso hoje. Está convocado já o Gaetano Vergini, nosso amigo aqui, nosso conhecido de muitos anos, né, como diz o Absair Rocha, né, policial dos mais competentes e sérios, convocado já para participar com a gente aqui no painel regional. A gente sabe que ele não vai assumir compromissos com a mídia assim, de uma hora para outra, repentinamente, né, sem ter certos subsídios importantes, né? O Rocha disse que ele pode, evidentemente, ser um grande destaque aqui na região, quem sabe desvendar aí alguns problemas mais sérios que a gente tem aqui
com a questão da segurança pública na Baixada Santista, mas é preciso que deem a ele condições para isso, né, Rocha? É claro. Não vai... Conhecer, ele conhece. Competência ele tem, capacidade. Competência ele tem. Agora, também tem que dar a ele as condições para que ele possa colocar em prática os projetos que ele já deve estar elaborando. Pois é. E nós vamos falar sobre a questão de segurança. Os taxistas também sofrem muito com o problema da segurança pública, da insegurança pública, especialmente aqueles que viram a madrugada aqui pela nossa região metropolitana. O Guerra vai poder abordar esse tema também. E eu lembro sempre que o telefone é o 3014-5281, nosso espaço pelas redes sociais, facebook.com/painel regional TV. Estamos online pelo site da TV Santa Cecília, o Santa Portal, basta clicar lá no ícone painel regional e acompanhar a gente em tempo real. E o programa encerrado vai para o YouTube, você rever os melhores momentos ou os trechos que você julgar mais interessante, o programa por inteiro, caso você assim ache mais interessante, né? E conosco, como sempre, a Ione Furukawa, atenta aí às suas participações pelo telefone, pelas redes sociais e a tudo que é produzido aqui pela equipe do painel. Tudo bem, Ione? Olá, boa tarde, Boturão, boa tarde, convidados, boa tarde, telespectador que está aí nos assistindo em casa. O Facebook do Painel Regional já está aqui aberto, esperando a sua participação aqui com a gente, nessa bancada com os convidados, e também nossa produção está através do telefone te esperando. Bom, assuntos importantes para discutir com o Luiz Antônio Guerra não faltam, né? Eu queria começar então, começar pelo final, né? Porque aconteceu ontem, né? A divulgação aí por parte do governo do aumento de alguns impostos ou de algumas contribuições, como por exemplo a CID, que incide diretamente nos combustíveis, né? E outros aí fatores também que podem levar ou elevar, né, o preço da gasolina na bomba. Como é que os taxistas recebem aí essa definição, essa decisão da equipe econômica do governo da presidente Dilma? Pois não. Ô, Turão, eu vejo com muita preocupação, porque se você observar, o ministro impôs 25 centavos no litro do combustível, da gasolina, e 15 no diesel. Consequentemente, isso vai direto para o dono do posto de gasolina, que ele não vai fazer outra coisa senão repassar isso à população. E como nós sofremos duas vezes, porque nós vivemos da matéria-prima, que é a nossa matéria-prima é o combustível. Então, consequentemente, nós estamos vendo com muita preocupação, e eu acredito que isso vai dar uma diferença na bomba muito grande, que vai incidir em aumento de tarifas. Isso é muito ruim para nós, porque nós estamos fazendo um trabalho de reformulação toda na frota de Santos. Então, é um custo a mais que nós não gostaríamos de passar na ponta da linha para os nossos clientes. Ou seja, é possível que a tarifa, o taxímetro aumente aí nos próximos dias ou meses? Não, acredito que não, Buturão, porque nós estamos aferindo os taxímetros agora desse reajuste que... Você veja que interessante. Nós ficamos discutindo com a Prefeitura de Santos um repasse de coisa de 5,3 na tarifa, que estamos agora aferindo, estamos lacrando os taxímetros. O IPEM está no sindicato hoje, faz 60 carros por dia, porque nós cedemos a sede para que o IPEM tenha melhor acomodação e atenda melhor o motorista. Eles estão lá, 60 carros por dia, estamos lacrando com 5,5 de aumento. Você imagina, hoje ainda não terminamos, né? Ainda não terminamos de lacrar o taxímetro, já tivemos essa notícia. Eu vejo com muita preocupação, viu? Muito bem, Rocha e Sidney. Eu gostaria, quem sabe Guerra pode me dar uma explicação. Eu tento, mas não consigo imaginar. O mundo inteiro está falando aí da queda dos preços do petróleo. O barril caiu de 100, 120 para 45 dólares. Cai o preço do barril do petróleo e aumenta a gasolina na bomba. Como é que se explica isso, Guerra? Sobre isso aí eu posso lhe ser bem sincero para o senhor. Por favor. E sendo bem honesto, isto é que nem a caixa preta do INPS. O senhor, ninguém sabe discutir até hoje como é que você paga o INPS e como é que faz o teu cálculo para aposentadoria. Porque não é possível. Porque ainda deu o redutor. O senhor veja como é que é. Alguém conhece aqui, eu gostaria que alguém até me ajudasse, porque eu vivo nisso há 40 anos, e o autônomo tem que pagar 2 vezes o INPS. Eu gostaria que alguém me dissesse como é que é isso. É a mesma coisa que o barril de petróleo. Cai o preço do barril. E é incrível. E eu posso te garantir que nos Estados Unidos realmente caiu o preço do combustível na bomba.
Mas Caiu. são coisas que a gente não consegue explicar, e eu dei esse exemplo do NPS, que é uma coisa real e concreta. E eu sinto, sabe o que acontece? Entra governo, sai governo, e nós não conseguimos desatar o nó da nossa economia. Nós não conseguimos, porque sempre quando tem algum problema de gasto público, e o gasto público é exagerado, ele cai em cima do trabalhador. Isso é uma regra. Entendeu? Na ponta da linha. Na ponta da linha, cai nas costas do trabalhador. E a gente tem que, eu acho que chegou o momento de nós brasileiros tomarmos uma consciência do que está acontecendo no país, porque nós vai ter uma época que nós não vamos poder, vamos ter dificuldade de sustentar nossas famílias, porque o que está sendo implantado no país está complicando demais a vida do trabalhador. Porque essa questão da gasolina na bomba, eu conversei ainda ontem com uma pessoa que mora nos Estados Unidos, tá a maior farra, porque agora o galão custa $1 e pouco, $1 e pouco o galão. Então está todo mundo aproveitando o embalo, porque está barata a gasolina, porque caiu o preço do barril do petróleo. Lá fora, no Brasil, não tem jeito. Cai o preço do barril e aumenta na bomba. Olha, o governo decidiu dobrar o imposto sobre operações financeiras, o chamado IOF, né? De 1,5% para 3%. Só para a gente fazer aqui um rápido resumo, né? A ideia ou o objetivo, né? Elevar essa arrecadação a arrecadação do governo, evidentemente, em 20,6 ou 20 bilhões e 600 milhões de reais, evidentemente é mais do que vem sendo arrecadado, né? A contribuição de intervenção sobre o domínio econômico, no domínio econômico, que é a tal CID, né, com C, também está reativada, como disse o Guerra aí, 0,15% a mais no diesel, 0,22, é isso, né? 0,22 na gasolina, né? Vamos saber depois como é que vai ser o repasse aí. Estamos na expectativa do aumento que vem também. PIS/COFINS também eletricidade. PIS/COFINS também foi aumentado aí. Houve também Isso me permite, aumento e conforme informações de ontem à noite, não é? Estima-se que esse reajuste para o PIS e o COFINS fique na faixa de 5% a 7%. Portanto, quem recolhe o COFINS pode começar a rezar, não é? É isso? Então, está colocado aí, né? Acho que Agora fica a dúvida, né? E para cá, e para nós? Alguma coisa de bom? Não vamos mais pagar plano de saúde? Não vamos mais precisar colocar os filhos em escola particular, porque a escola pública já superou a particular, é tão boa quanto? Vamos ter segurança a vida toda, o ano inteiro, né? Não vamos ter mais problemas de assaltos, roubos, furtos, coisas Nós nenhuma. acreditamos em Papai Noel, na Branca de Neve. Pedágio não tem mais, não vai ter mais pedágio nas rodovias, como é que é isso aí? Não vai ter que pagar mais o IPVA? Aconteceu alguma coisa assim? Afinal de contas, Boturão, quem fez a conta para que o trabalhador fosse o pagador ou o fiador? Foi o governo federal que fez a conta. Eles têm um gasto público. E você falou bem, você entra no hospital, mesmo você tendo plano de saúde, é um NPS melhorado. Infelizmente é assim. E se você não puder pagar um plano de saúde e depender da saúde pública, você vai ficar ali mesmo. Então é uma coisa que a gente não está dando para entender. Sidney Costa, pois então, não, Sidney? Boturão, eu vejo aí que parte é a resiliência do consumidor, que não reage, e parte é a voracidade do poder público, ela é antiga, ela só muda alguma coisa sob pressão. Recentemente, em junho de 2013, saíram para a rua os estudantes para discutir um aumento de 20 centavos. Naquela ocasião parecia até alguma coisa bizarra, mas na verdade a queixa era isso, que o Guerra falou com muita autoridade aqui, já até com veemência. Aumenta-se, não há uma prestação de contas para a sociedade, é uma caixa preta esse tipo de coisa, e foi aquilo que levou os estudantes para a rua. Olha, para bem da verdade, é o que mais deu resultado até agora, a queixa da tarifa e aumento das tarifas do transporte público. Em Santos mesmo, o Paulo Alexandre nem arriscou mexer, viu? Está congelado desde junho de 2013. Eu vejo nesse aspecto muito a falta de iniciativa da sociedade organizada e muito mais da sociedade como um todo, que os estudantes nos deram lição lá em junho de 2013, mas depois virou bagunça, aqui não parecia nem movimento depois, nem protesto, por causa de muita violência, algazarra, enfim, e vandalismo. Mas, de qualquer maneira, se a sociedade, nós vamos passar um ano muito difícil, o ano de 2015 vai ser mais longo que o de 2014,
por causa da Copa do Mundo, das eleições. Mas, Agora sim, eles estão se articulando, meu amigo, para 2016 pegar as cidades, que o país é construído pelas cidades. Vai as eleições municipais. Portanto, teremos um ano muito longo de interesse. Se a gente não souber usar de instrumentos que iniba, que eles podem não se eleger em 2016, a sociedade tem isso como trunfo. Mas nós entrevistamos, digo nós porque eu, você, o Heraldo, entrevistamos um dos organizadores daquele movimento de rua de 2013. É o Lobão, ele ele teve aqui também. Ele nos disse o seguinte: parar o movimento porque um outro segmento colocou no meio desse movimento os baderneiros, aqueles mascarados que deturparam completamente o movimento. Enquanto eles queriam um movimento pacífico e bastante exigente, o pessoal chegava, quebrava tudo, arrebentava tudo, enfrentava a polícia, quebrava banco, quebrava o diabo a quatro, e o movimento aí seguia um outro rumo. Por isso, segundo o Lobão, conversou conosco, eles desistiram daquele movimento. Pois ele teve aqui, a gente fez até um balanço do que deu certo e não deu certo. E o que mais deu certo daquela iniciativa das ruas foi essa prestação de contas, que aqui em Santos, por exemplo, o prefeito inteligentemente nem mexe na tarifa. Está congelada desde aquela época. E em outras cidades, os estudantes receberam o passe livre. E nesse sentido, para aproveitar o Guerra aqui, né, Boturão, recentemente o prefeito de São Paulo, viu, Guerra, o Haddad, ele liberou duas coisas para o usuário do transporte de táxi. A tarifa combinada, nem levanta a bandeira, e a tarifa compartilhada. 4 pessoas que chegam e compartilham um preço, ele liberou para que o taxista tenha a autonomia a faculdade de fazer isso. Será que isso está correto? Será que isso é aplicado no momento que também a sociedade passa por essas situações de aperto econômico? Eu vou explicar para o senhor uma coisa. Quando você depende na ponta da linha de um motorista, e nós temos uma gama de motoristas bem gabaritados para fazer o trabalho, mas se você pegar no meio de um que te lese, que você está achando que está pagando mais barato porque você não foi no taxímetro, nós temos um poder que nós não usamos para nós. Nós temos um poder de comunicação e multiplicação de informações incrível. Se sair um caso desse errado, eu destruí mais de 2.000 motoristas que trabalham em Santos hoje com a gente. Então eu acho que essa tarifa em São Paulo pode pegar, mas Santos, eu posso falar para vocês, com pesquisa de campo, não estou falando aqui nenhum absurdo. As médias da corrida em Santos dão de 3 a 4 quilômetros, não passa disso. Não passa de 3 a 4 quilômetros. Até porque eu vou explicar uma coisa para vocês, talvez seja interessante. O maior percurso em Santos sai da Praça Teresa Latessa ao Ferro Bote. Tem 15 quilômetros. Então, os senhores vejam que nossa distância é muito curta para o senhor dar margem para o cidadão cobrar como ele quer. Entendi. A compartilhada, eu vou dizer para o senhor, nós fomos pioneiros com Antônio Manuel de Carvalho, o senhor lembra bem dele, o Carvalhinho? Ele por iniciativa, ele tentou fazer a lotação dos veículos no táxi. E não deu certo porque o autônomo, meus colegas estão me vendo, que tenham um pouco de paciência comigo, porque eu já estou ficando velhinho. Ninguém quer comer carne de segunda, para ser no popular. Todo mundo quer comer carne de primeira. Ele quer pegar o carro cheio e levar até o ponto final e trazer cheio. E lotação não se trabalha assim. Se trabalha com rotatividade. Então, isso é muito complicado também para a cidade de Santos. A cidade de Santos tem muito atípica em relação, não que seja diferente de outros lugares, até no mundo, mas aqui, porque a quilometragem a média de corrida é muito baixa, é melhor você olhar o que você está pagando, ver o que você vai pagar para iniciar e ver o que você vai pagar no final. Que aí a coisa fica mais limpa, mais decente e mais clara a todos. Tanto aos nossos clientes como aos nossos motoristas. Por isso eu não acho que vai vingar. São Paulo tem em média, também, porque eu participo da federação,
E a gente tem estudos nesse sentido. São Paulo, a média é 18 km por corrida. Ou seja, veja uma diferença. É completamente diferente, sem dúvida nenhuma. Ione, pois não, participações aí dos telespectadores já neste primeiro bloco, não? Já sim. A pergunta é do Marcos César Brito. Não dá para entender, o preço da gasolina e do barril cai no mundo inteiro. E no Brasil é ao contrário, sempre aumenta. Por quê? Pois é, a pergunta que nós fizemos aqui, que pergunta que não quer responder. calar, tá certo? Se você conseguir uma resposta aí do outro lado da telinha ou alguma indicação, passe aqui para nós também estamos sedentos para essa explicação que não vem. Uma mensagem importante da Prefeitura de Santos, referente aqui também à área do nosso Guerra aqui, não é? Novidade aqui na região, primeiro táxi acessível circulando em Santos desde dezembro, né? Um veículo que presta um serviço especializado no transporte de cadeirantes, que são pessoas com mobilidade reduzida e também idosos. É uma minivan Spin com um piso rebaixado para permitir ao cadeirante acesso ao veículo pela parte traseira a partir de uma rampa com um ângulo adequado para a rolagem de cadeira de rodas que suporta até 250 quilos. Detalhe importante, não há tarifa diferenciada para esse serviço. Intervalo e a gente volta já já. Muito bem, estamos voltando. Este é o segundo bloco, né, do nosso painel regional. Com muito prazer nesta edição, conversando aqui com o Luiz Antônio Guerra, o presidente do Sindicato dos Taxistas da nossa Baixada Santista, ao lado do Sidney Costa. E aqui à minha direita, prazer também ter aqui conosco a Abissai Rocha e a nossa Ione Furukawa. O telefone segue aí para você, 3014-5281 e pelas redes sociais, facebook.com/painel regional TV. Participe aqui com a gente, tá certo? Bom, uma das questões mais interessantes, mais importantes, o Rocha está aqui sedento, né, para questionar o Guerra com relação a esse tema, né, e todos nós, que é a questão da segurança pública, que a gente discute muito, debate muito, não é? Tempos em tempos aparece aí um taxista vítima de algum atentado, algum problema mais sério, né? E circulando pela madrugada, parado nos pontos aí, diversos pontos de toda a nossa região metropolitana, existe sempre o risco, né, o Rocha? Você acompanha muito mais de perto isso. Eu estava perguntando ao Guerra o seguinte, se há um esquema elaborado para dar um pouco mais de segurança ao profissional. Eu me lembro que há algum tempo atrás, na época em que o Dr. Paulo Vinhas era o diretor da Polícia Civil na região, ele montou um esquema que todas as equipes de ronda dos distritos policiais tinham que abordar pelo menos 3 veículos por noite, indistintamente, a qualquer hora, abordar, anotar os detalhes daquele negócio todo. Isso já deixava o marginal um pouco mais preocupado. Será que vão abordar esse táxi? Será que vão abordar aquele? Pelo menos era uma tentativa de tornar mais segura a profissão de taxista. E hoje eu pergunto para o Guerra, o que tem para proteger o profissional do volante? Bom, nós todo começo de ano, nós enviamos ofícios à Polícia Militar, à Polícia Civil, aliás, vou fazer isso semana que vem, pedindo que justamente o que o senhor colocou, ou seja, que a Santos é uma ilha, você não tem saída. Você fecha a ponta da praia, divisa, entrada de Santos, você formou um triângulo, acabou. Então nós pedimos, e nós já fizemos campanha com os colegas para eles entenderem a necessidade de, quando for abordado, ser automaticamente receptivo, que é em prol dele mesmo, um policial. Isso nós fazemos todo ano. O que nós estamos tentando trazer para Santos, mas já fui bombardeado de tudo quanto é maneira, porque as pessoas, infelizmente, a gente traz uma ideia, elas acham que por trás disso tem empresa querendo ganhar dinheiro, que o sindicalista quer ganhar dinheiro, então você não evolui em ideias nenhuma. Tem um equipamento que está sendo colocado em São Paulo, uma câmera dentro do táxi, que você monitora 24 horas por dia. E você vai buscar as imagens na hora que você precisar. Eu falei isso em Santos, até foi o Diário do Litoral, quase me bateram. Eu estava arrumando despesa para o cidadão. Estamos discutindo... Mas aí quem financiaria essa... Não, é um custo de R$200 a câmara e você paga R$46 para você ter a manutenção daquilo. É um custo acessível. É um custo bem acessível. Custo-benefício? Incrível. Você inibiria e bastante.
nós estamos, eu estou para trazer para o sindicato um luminoso que identifica verde, amarelo e vermelho. Verde você está livre, vermelho você está com passageiro e amarelo que alguém aborde. É acoplado ao taxímetro, é um custo, eu acho, relativamente caro, mas são equipamentos que estão mostrando à nossa disposição em relação a você tentar minimizar, evidentemente minimizar, porque hoje o bandido não tem cara, não é verdade? Ele não tem posição social, porque a gente vê cada coisa aqui na televisão que é impressionante. Então nós fazemos esses contatos com a Polícia Militar, tentamos trazer equipamentos, as pessoas só têm que ser um pouco mais abertas, porque a evolução tecnológica está chegando aí e nós temos que fazer investimento. Basta dizer para os senhores que hoje nós temos 550 veículos monitorados com rádio e temos mais de 700 carros com aplicativos. Então, 550 veículos na região? Não, 550 com rádio. Nós somos 1.160. Na região ou Santos? Não, só Santos. Só Santos. Santos, tirando a capital, que muita gente não sabe, tirando a capital, que são 28 a 30 mil carros na capital, só perdemos para Guarulhos. Os outros 580 municípios vêm em Santos. Santos, na realidade, é o segundo município com o maior número de táxis. Por habitante, você diz? Não, número de táxis mesmo, são 1.160 táxis. Números reais. Nós temos por volta de 3 mil motoristas trabalhando com esses carros. Quer dizer, então nós precisamos realmente, nós queremos colaborar com as autoridades no sentido de trocar ideias sobre equipamentos, viu, Abissael? No sentido de trocar ideias sobre equipamentos, atuações, e a gente vê, por exemplo, eu dou um exemplo aqui, passou o outro secretário de Segurança Pública Municipal, nós tivemos uma única reunião. O Delbel entrou agora, já fazem 2 anos, sequer fomos conversar com ele. E nós estamos abertos a dialogar. Então é muito difícil você... Você chegaria a propor uma parceria das cooperativas, dos taxistas com a segurança pública? A gente sentar para conversar. Nós temos muito a ajudar na cidade e gostaríamos de ser ouvidos, né? Pelo menos ouvidos. Né? Nós não vamos esperar acontecer um caso... O taxista circula a cidade inteira, né? Nós não vamos esperar um caso de um cara ser morto aí por causa de 7, 8, como eu já vi na minha carreira, o cara morrer por R$7, R$8, R$20. Ou até por nada. Ou até por nada, exatamente. Entendeu? E eu sinto também, um caso que vocês captaram muito propriedade. Vocês se lembram daquele motorista que estava com o celular ligado, que identificou o motorista? Teve que ir embora de Santos, gente. Ele não dirige mais, ele largou tudo e foi embora. E a imprensa começou a... Foi ameaçado? Poxa, ele sumiu de Santos. A última vez que eu tive com ele, estive na casa dele, falou, não fico mais, Guerra. Eu fui prestar um serviço, minha vida virou de cabeça para o ar. Mas aí faltou sensibilidade. É isso tudo que a gente sempre... Esse homem não poderia jamais ser identificado. Não tem dúvida. Diga, Sidney, pois não. Pois bem, recentemente, falando de identificação, recentemente um caso inusitado, talvez nunca houve, pelo menos no meu conhecimento, eu já tenho 60 anos e parte deles bastante vividos aqui, só fiquei 8 anos fora de Santos, que é um taxista que levou marginais para fazer atos de roubo na região do Gonzaga e vitimou um delegado de polícia, inclusive um representante da boa polícia da região. Gilvan. Exatamente. Gilvan Macedo de Freitas Júnior. E aquilo ali me assustou, porque a gente nunca tinha ouvido falar em sentido contrário, um taxista apoiando o criminoso. Não, justamente foram infelizmente, toda categoria tem também esses anjos negros. Eu já vi, sim, caso de taxista. Era a pergunta que eu ia fazer para o Guerra. Se o sindicato, se tem alguma forma de principalmente controle, de traficante. Principalmente, não digo do proprietário, mas desses que pegam o carro para fazer turno, a pedido do proprietário, assim como se fosse substituindo o proprietário em períodos do dia, se há um controle da vida pregressa desse cidadão que presta serviço para a sociedade. Eu vou te explicar de Santos. De Santos há um controle muito rígido por parte da CT. Ninguém pega num táxi hoje sem fazer um curso.
Ninguém pega num táxi hoje, além do curso, tirar folha corrida, toda a documentação, e este carro é facilmente identificado. E agora que essa nova padronização, que a gente fala só nas faixas, não é verdade, Boturão? O pessoal fala nas faixas, que está bonito o visual, que dá uma resposta rápida para os nossos clientes, mas nós temos todos os táxis identificados. Vocês podem notar que tem sempre um númerozinho atrás do carro que vai identificar quem é o cidadão. Basta você ligar para a CET que ele te informa imediatamente quem é o cidadão. Quem está dirigindo aquele carro. Exatamente. Quem te distratou, quem não te atendeu bem. Santos, nós temos um rigor muito grande. Agora, também não implica dizer que nós não temos as nossas mazelas. Como toda profissão tem nossas mazelas. Mas em Santos, graças a Deus, os casos, os senhores não têm noticiado quase que nada em relação aos táxis em Santos. Nesse sentido, para ficar bem claro, em abono do que você está falando, realmente o taxista era de São Vicente. Eu sei. Eu conheço o sistema de São Vicente. É complicado falar. Eu sei te dizer que Santos tem um rigor muito grande. É um rigor porque eu participo de todas as reuniões, eu vou, discuto. Não vamos dizer que não tenha. Você pega um motorista que não está de bem, saiu de casa meio brigado, ou não tenha aferido a férias que ele quis, pode ter um distrato, mas são coisas mínimas no dia a dia. Casos assim, graças a Deus, nós temos levado, juntamente com a CET, sem nenhum percalço desse tipo, que eu acho um absurdo, né? E também temos que falar o seguinte, né? Às vezes, os senhores não conhecem, mas nós temos pessoas que são proprietárias de veículo táxi que sequer dirigem, o que eu respeito a opinião, a condição de cada cidadão. Quem faz o que? Contrata o motorista? Não. Nós temos direito a dois auxiliares, entendeu? E que... Fica um auxiliar no período, e outro no outro. Quer dizer, então, isso também acarreta uma situação também difícil, porque você trabalha com muito auxiliar e você tem que ter um controle mais rígido ainda, não é verdade? Tem que ter um controle mais rígido. Então, eu acho que Santos, eu posso dizer aos senhores... Está bem servido. Eu acho que nós estamos no caminho certo, né? Perfeito. Ione, participações aí com a gente ou não? Sim. Marcos Levi, ele pergunta, ele é da Vila Matias e faz o seguinte questionamento ao Guerra. Qual a sua opinião sobre os aplicativos para chamar táxi, que já são muito usados no mundo todo? Como está sendo aqui na cidade? Olha, como é o nome dele? Marcos? Marcos Levi. Marcos Levi, eu vou dizer uma coisa para você, que eu não me programo para falar nada, eu falo o que o meu coração manda. Esses aplicativos são importantes? São. É a tecnologia que está no ar? Sim. Mas existem algumas coisas que a gente precisa discutir nessa tecnologia. Primeiramente, o uso indiscriminado por qualquer cidadão que vai lá e dá o nome para colocar o aplicativo no seu celular. Que amanhã esse cidadão, eu estou dando alguns exemplos, esse cidadão amanhã não está mais dirigindo o carro e chega na sua casa para buscar sua filha, seu filho, sua esposa, ou quem quer que seja, já não é mais um motorista. Ou ele me apresenta com um carro particular porque ele ainda está com um aplicativo no carro. Outra coisa que eu gostaria de informar, nada contra ninguém, eu acho que a tecnologia está aí para servir. Mas esses aplicativos estão entrando na Baixada Santista de graça, alguém vai pagar a conta no final. Então eu acho que as pessoas usam o aplicativo, bacana, legal, mas tem que tomar muito cuidado, porque uma hora vai vir a conta para ser cobrada. E eu não sei como ela será. E eu faço esse alerta e falo aos meus colegas, Guerra, eu estou com não sei o quê, estou com outro não sei o quê. Não, tudo bem. Você sabe que você é o dono do veículo, você está trabalhando. Mas e quem não é? E se amanhã parar na tua porta uma pessoa que está com o aplicativo e não está com mais táxi? E acontecer alguma coisa? Foge do controle. Então, essas minhas ressalvas, Marcos, que eu tenho quanto ao aplicativo, sendo que
Melhor ligar para a central, né? Cooperativa. Senão vou dizer que eu já estou antigo, né, Buturão? Não. E que não estou... Mas eu estou entendendo isso que você está querendo dizer. É seguro você ligar lá para a central, né? Esperar um pouquinho. Você sabe quem é o cara que vai te pegar. É uma clientela já personalizada, entendeu? Mas não sou contra os aplicativos, por favor. Mas eu acho que tem que ter regras. E atualmente não está tendo regras. Agora, essa é a minha preocupação. Uma questão interessante aqui é o seguinte: as cooperativas crescem muito, né? E os táxis particulares, né? os que não são cooperados, enfim, a gente vê cada vez menos circulando aí pela cidade, mas ainda tem alguns por aí. Eles estão em defasagem, sofrem um prejuízo com relação a essa situação? Como é que você vê isso? Eu vejo da seguinte maneira: são 4 rádios que nós temos em Santos, 4 rádios, que por volta de 550 veículos. Significa dizer que, eu já comentei inclusive com eles, o importante não é você vender cota, o importante é você ter carros cada vez mais equipados e com maior condição de servir bem a população. Você abrange um mercado maior. Então, algumas radiotáxis já estão estudando a possibilidade de abrir sem você ter que comprar cota, que hoje é muito caro em Santos. Entendeu? Então, abrindo mais espaço, mais taxistas vão se adaptar ao rádio. Eu acho que ainda, por mais aplicativos, aliás, os rádios já estão usando aplicativos próprios. Então você vê que eles estão cada vez se aperfeiçoando mais. Eu digo com todo o respeito que me deve a todos, e não estou falando isso com nenhum pingo de arrogância, nós temos um dos sistemas mais modernos de táxi, não é no estado, é no Brasil. Aqui em Santos? Aqui em Santos. É que as pessoas, às vezes, veem a atitude de um motorista deselegante. Não tem como. Entendeu, Bessa? Ele vê do deselegante, Boturão, então ele acha que aquilo é a regra. Não é. Não, sem dúvida. Em resumo geral, nós temos relatos de atendimentos que vocês não podem imaginar, e eu tenho certeza que nós fazemos um serviço de táxi aqui de ótima qualidade. Eu não sei se alguém aqui já pegou algum motorista deselegante, mal criado, qualquer coisa assim, mas olha, eu não tenho esse tipo de queixa, viu? Sempre das cooperativas, radiotáxis, essa coisa toda. O Bilo Martins, você conhece o Bilo Martins? Ele tem uma sabedoria popular, ele quer ensinar a língua portuguesa com música. Ele fica me ensinando no carro. Meu amigo, um abraço ao Bilo. Nós temos vários companheiros que hoje nós estamos dirigindo... Grandes figuras, né? Nós estamos dirigindo grandes histórias dos taxistas. Nós temos taxistas... Poliglotas. Poliglotas, temos advogados, temos engenheiros dirigindo táxi. É essa gama que nós temos de motorista. Vamos para o nosso segundo intervalo aqui no Painel Regional. Já voltamos, não é? E com a sua participação também, não é? Já. Muito bem, a gente está de volta. Este é o terceiro e último bloco desta edição do Painel Regional. Estamos conversando aqui com muita satisfação com o Luiz Antônio Guerra, presidente do Sindicato dos Taxistas da Baixada Santista. Nosso Sidney Costa, mais uma vez, aqui no painel também. E o Absair Rocha, participando e colaborando com vasto conhecimento na área policial. Ione Furukawa chegando com mais participações dos telespectadores. Ione, fica à vontade. O José do Rádio Clube pergunta: Absair, o que você tem a dizer sobre a DIS e a Rota que estão auxiliando no policiamento no Rádio Clube? Olha, tudo que vem para melhorar a segurança pública é bem-vindo, né? É bem-vindo. Mas nós não podemos viver apenas esperando pela Rota, né? Ou pela ROCAM. Nós temos que ter um policiamento aqui na região que nos garanta, mesmo que se a rota não puder descer. E nós temos agora, na área, eu até aproveito a oportunidade para dizer, na Polícia Civil, nós temos agora um delegado diretor aqui do DEA Intersei, Dr. Gaetano Vergini, um delegado com profundo conhecimento da área. Começou como investigador de polícia, estudou bastante, é um profissional da melhor qualidade, é competente, é inteligente. Ele soube mesclar a polícia inteligente com a polícia operacional. Ele passou por várias delegacias da região,
passou pela DIG, assumiu também diretorias em São Paulo. É uma experiência muito vasta. E este homem tem tudo para fazer um bom trabalho aqui na região, e olha que estamos precisando, principalmente nos crimes contra o patrimônio, mais especificamente nos roubos. A coisa está complicada. Se você mora em Santos ou em Cubatão e quer dar um pulo na Praia Grande, você já vai com o coração na mão, sem saber se você vai chegar numa boa lá, se vai voltar numa boa também. É um problema muito sério. Então, tudo isso aí depende de planejamento. E o doutor Gaetano Virgílio é homem de planejamento. É homem que trabalha tanto a polícia inteligente como a polícia operacional. E se derem a ele as condições necessárias, eu tenho certeza absoluta que nós vamos ter tranquilidade na região, com ou sem a rota. Perfeito. Bom, daí assumindo um novo delegado regional, né, diretor do DEM Terceiro, Gaetano Virgílio, como disse o Rocha assina embaixo, conhece toda a região, é extremamente competente, já falamos isso aqui na abertura, e quem sabe seja aí um parceiro que você está procurando, né? Não, eu já conheço o doutor Gaetano. Ele já tivemos reuniões no passado com ele em alguns casos. Ele é muito solícito, é uma pessoa do bem, eu acho que vai ajudar bastante a gente. Não só os taxistas, né? A cidade todinha, né? A região, né? Além da segurança, qual é a maior dificuldade que sentem os taxistas, os cooperados, as cooperativas, enfim, já que temos essa estrutura toda, né, de um nível muito elevado, que a gente tem aqui na cidade, para servir aí o santista de maneira geral? Nós estamos sofrendo muito, Boturão, hoje em dia, com a mobilidade urbana, que agora virou moda, né? A mobilidade urbana. Para você ter ideia, eu falei aqui que são 3 a 4 quilômetros e meio de uma corrida que não deveria demorar mais que 8 a 10 minutos, hoje tem não sei se vocês estão reparando, vocês podem reparar agora, que tem vários pontos vazios na cidade. Você corre, você olha, pô, mas o que está acontecendo? Você não tem mobilidade, você não transita com a facilidade que a gente transitava. Hoje, uma corrida em média que durava de 8 a 10 minutos está durando 30, 40, 50 minutos. Tranquilamente. Os horários de pico em Santos estão ficando insuportáveis. É verdade. Para você ter uma ideia, eu saio da ponta da praia, eu moro no Campo Grande. Eu saio da portuária, saio até o Canal 2, é glicério todinha. Eu demoro 45 minutos, 50 minutos. E quando não tem trânsito, como teve essa semana, segunda-feira estava insuportável. Eu tive que sair pela Rodrigues Alves. Então o Santos está tendo um problema muito grande de circulação de veículos. Você não tem estacionamento, você tem muito carro, e você não tem como... Aqui não adianta você investir, você não vai investir em engenharia de trânsito porque você não vai fazer grandes viadutos, até porque não temos condição, não é verdade? Então nós estamos com uma dificuldade, essa é a nossa maior dificuldade, inclusive prejudica aos nossos clientes, porque às vezes tem horários para voos ou para alguma coisa no fórum, ou para a sua própria vida. Pode dizer, o Guerra, que encarece muito a corrida, a demora? Ela encarece um pouco, né? Porque você, quando está no tic-tac é o relógio que bate as frações sem você percorrer, porque a unidade é medida, a tua corrida é medida. Aliás, um dos poucos trabalhos, viu, Alexandre, que é tabelado em Santos. É um dos poucos trabalhos, poucas tarifas que você paga o que realmente você roda. E evidentemente, quando você está num trânsito, a carreta, mas também não é muita coisa, não. Mas te dá uma diferença de 2, 3 reais, e dependendo do trânsito. E não é negócio para o motorista. Que não é negócio para ninguém. Porque você consome o combustível, você polui, né? Embora a gente tenha os catalisadores, mas você... Essa é a nossa grande questão hoje em Santos. É o sistema de você transitar com mais facilidade. Muito bem. Transitar com facilidade não é a experiência nossa, infelizmente. A gente consegue, realmente tem dificuldade aqui na mobilidade urbana, tem vários projetos aí, o prefeito tentando aí viabilizar, né, economicamente esses projetos, pelo menos a entrada da cidade, essa coisa toda, né? E a gente acompanhando aqui. O Sidney acompanha também esse tema e fica à vontade aí para discutir esses e outros assuntos aí com o nosso Luiz Antônio Guerra. Pois é, Boturão,
forma que o Guerra se posicionou hoje aqui mostra porque ele é o presidente do sindicato. Ele tem uma liderança transparente, fala o que pensa. A gente está vendo aqui, por exemplo, deu um start aqui enquanto ele falava isso. Realmente o motorista de táxi pode aperfeiçoar a questão de segurança. Ele conhece as pessoas do bairro, ele poderia estar ajudando a polícia, poderia haver uma integração nessa forma de comunicação. Realmente está sendo desprezado uma fatia do mercado que poderia muito ajudar a questão de segurança. Isso foi elucidativo demais, viu, Guerra? Mas eu gostaria que você acabasse com alguns folclores que eu carrego comigo, e quase nenhum dos meus motoristas que me servem, até amigos, não revelam a verdade disso. Por exemplo, a chapa é muito cara de um táxi, e é verdade que ela não é vendida para ninguém, ela tem que ser hereditária. Se morre o proprietário, a mulher vai ter que se virar com isso, arrumar um auxiliar. Eu pergunto essas coisas para os motoristas, nenhum me revela a verdade sobre isso daí. O que há de verdadeiro nesse pequeno núcleo de profissionais que não se fala como se consegue para adquirir uma chapa? Deixa eu explicar para você o seguinte. E como é que faz para se adquirir, né? Deixa eu falar para você o seguinte. Nós temos uma lei de Câmara em Santos que para cada 1.000 habitantes um táxi. Então significa dizer que se nós temos 500 mil habitantes, que nós não temos 500 mil habitantes, temos que ter 500 táxis. Isso no passado, isso aí o Davi conhece bem, isso no passado era moeda de troca para que os cabos eleitorais fizesse aqueles vereadores, aqueles vereadores antigos. Eu logo vi que tinha alguma coisa. Até que nós intervimos na época, eu me lembro de jovem, intervimos em relação a isso para que fosse feita uma lei, para que isso não fosse, e hoje tem uma lei. A placa do táxi, ela não pode ser vendida. Ela admite, a prefeitura admite que eu, por exemplo, permissionário do serviço de táxi, eu transfira para o senhor sem valor comercial. Esta é a prática que existe em Santos. Tem câmbio negro? Eu não posso te falar, né? Mas eu também não. O senhor já viram que eu procuro, na minha carreira todinha, procurei ser sincero, nós estamos errados, nós temos que admitir que estamos errados. Eu acho um absurdo o cidadão, você abrir um jornal e você ver placas sendo oferecidas por valores. Eu já falei que isso é um absurdo. Já falei que isso não pode acontecer. E o cidadão insiste, mas como eu não sou o dono da cabeça desses cidadãos, eles acabam trazendo um problema para a gente, porque sempre fica isso. Parece que isso aqui também é uma caixa preta. Não pode, na realidade mas não é. E se for vendida, até quanto pode valer uma? Eu não sei, isso aí você me pegou. Eu já vi porque já disseram que vale tanto ou mais que o carro. Uma coisa eu posso te falar, eu combato isso há anos, e quem me conhece profundamente sabe que eu não posso ser aqui, eu não posso perder a credibilidade do meu nome dizendo que isso aqui não acontece em Santos. Aí eu perderia a minha credibilidade e eu não quero. Estou com 63 anos de idade, já estou caminhando para a minha aposentadoria, então eu acho que isso não é legal. Eu não fiz isso a minha vida todinha, não farei agora. O que acontece é o seguinte, essas pessoas, eu não posso tapar o sol com a peneira. Eu conheço um cidadão que trabalha há 45 anos dirigindo um táxi, que fez um filho advogado, engenheiro, médico, que não viveu. Ele no final da vida, tem casos e casos, ele no final da vida, às vezes ele não tem a casa para morar. Você fala, mas fez um filho médico, um advogado e não tem a casa para morar? Não tem. E os senhores não sabem de vários casos que em família há confusões. Então eu acho que nada mais justo que ele passar essa chapa por algum valor para ele tentar a dignidade dele viver, se ele conseguir viver, como eu já vi casos dele viver. Então eu não posso ser hipócrita de dizer aqui, ela não é comercial. A placa não tem valor comercial, mas tem casos que eu não seria honesto comigo mesmo de saber que isso corre. Mas se a placa é passada para uma pessoa, essa pessoa não tem que passar por um crivo, no caso da CET, no caso do seu sindicato? Normal. Ela tem que passar na CET, tem que fazer os cursos normais, porque a prefeitura permite que você transfira o seu alvará para outro. Mas isso não pode ter valor comercial, entendeu, velho? Não pode ter. O que eu explanei aqui é a realidade dos fatos. Se eu não falasse isso aqui, eu não teria credibilidade
para enfrentar ninguém na rua. Eu não quero isso no meu final de jornada, entendeu, Butrão? Eu não quero passar esse atestado de nem ser hipócrita dizer que não tem comercialização. Entendi. Porque nos jornais, se vocês abrirem a tribuna no domingo, vocês vão ver lá, nego oferecendo chapa. Aí, e o preço não é barato, é um absurdo, né? É um absurdo, mas infelizmente a gente tem que conviver com isso, né, Butrão? Ione Furukawa, temos mais alguém aí questionando aqui os nossos convidados, o Guerra principalmente, não? Pergunta do Paulo Henrique Farias. Qual o impacto que vocês acham que haverá na mobilidade da cidade com o VLT? E na opinião de vocês, quando, que ano, ele estará em pleno funcionamento? Boa pergunta. Não dá para a gente prever aqui, né? Esperemos que até o meados de 2016, mais um ano e meio aí, o VLT esteja funcionando a pleno vapor, né? Agora, não sei, com relação aos taxistas, como é que vocês veem isso e que impactos, como diz aí o telespectador, como pergunta o telespectador, pode ter o VLT no alívio aí do trânsito da cidade, quem sabe? Em sistema de mercado de trabalho, eu não vejo modificação nenhuma. O nosso nicho de mercado ele é bem acentuado. Entendeu? Eu não vejo modificação nisso. Eu vejo modificação, nós estamos falando de mobilidade urbana, vocês precisam entender uma coisa. O morador da Baixada Santista, e especificamente de Santos, no qual eu sou nascido e criado, ele vai na padaria comprar pão de carro. Pô, mas é uma quadra, ele vai de carro. Ou ele chega do trabalho, em vez de largar o carro em casa e andar 2 quadras na padaria, ele para vendendo, na padaria. Estão vendendo uma ideia que esse VLT, vai todo mundo deixar seu carrinho em casa e vai passar para dentro do VLT. Quando na realidade isso não vai ser real, hein? Entendi. Eu não estou querendo aqui dizer que isso não é uma coisa importante. Ela é. Agora vocês vejam bem, esse VLT vai cortar Pinheiro Machado, Bernardino de Campos, Ana Costa, Conselheiro Nebias, Washington Luiz, Conselheiro Nebias. Ah, mas é rápido. Vocês, eu convido os senhores a gente ficar num horário de pico. Ana Costa, vamos ficar ali 10 minutinhos e vamos ver. Nós estamos falando de mobilidade. Eu não estou dizendo que o VLT não é importante, ele é importante, claro. Mas eu quero dizer o seguinte, eu quero ver como é que eles vão equacionar o problema que vai agravar ainda mais o trânsito na cidade. Essa é a minha humilde opinião. Né? Justamente porque ele corta a cidade toda. Pois é, ele corta a cidade toda. Essa é a minha opinião, mas respeita de todos. Vamos aguardar para ver, né? Esperamos que o VLT seja um grande parceiro dos taxistas, né? E dos munícipes de maneira geral. Meu caro Guerra, prazer recebê-lo aqui. Luiz Antônio Guerra, presidente do Sindicato Taxistas da nossa Baixada Santista. Sucesso, obrigado por estar com a gente aqui. Obrigado. Eu me sinto honrado de estar nessa bancada aqui com pessoas altamente qualificadas. E eu me sinto honrado e agradeço o convite, estou sempre à disposição. Muito bem, a gente aqui agradece. Obrigado ao nosso Sidney Costa, sempre conosco, também ao nosso Absair e a Ione Furukawa, atenta aí às suas participações. Né? De segunda a sexta você confere o painel regional, 1h30 da tarde, sempre ao vivo, não é? Com reprise às 8 da noite. Finais de semana, 2 encontros, aos sábados, 3 da tarde, e no domingo a gente se vê às 17 horas, 5 da tarde, portanto. Tá? Obrigado, até amanhã. Tchau.